realmente comum. Para o próximo domingo, 6 de julho, o Abrilac convida todos que quiserem participar. O valor é R$20 para tudo, 10 crianças. As vagas são limitadas, ok? É importante que vocês deem o nome, avisem que vão participar até este domingo, né? Até o dia de hoje. Porque existe toda uma previsão de demanda, quantos quilos de carne vão ser comprados, toda a parte logística, né? Se você não poderá participar, mas mesmo assim quiser contribuir, fique à vontade de falar com o Eliseu. Você pode contribuir com R$20. Há pessoas que vão participar do churrasco, mas não têm a possibilidade de pagar, então fica elas por elas. Você pode pagar e essa pessoa vai lá e come o churrasco, ok? É normal que assim seja. Então conversem com o Eliseu até hoje, no final do dia, para que essa informação possa ser passada lá para o Abrilac. Lembrando que os rendimentos, né, o que for arrecadado, vai ser revertido em favor do Abrilac, nesse trabalho tão importante que as igrejas, casas de oração, tocam juntas. Temos uma cartinha que vem de Campinas, da Igreja Evangélica de Jardim Santana. Se eu não me engano, é a igreja em que os filhos se reúnem, né? Diz assim: prezados irmãos, como é de conhecimento de alguns irmãos, duas irmãs missionárias muito estimadas em nossa igreja vêm passando por grande desafio na área de saúde. Acreditamos que os olhos e ouvidos do nosso Senhor são sensíveis para ouvir nosso clamor. Salmos 34:15. E pedimos que unam-se a nós em oração por elas. Compartilhamos um pequeno histórico da situação atual da Sheila e da Andréia, esposa do Silvio. A Sheila se encontra em tratamento de quimioterapia. Os médicos ainda não acharam o foco do chamado tumor ou sítio primário, onde está localizada a raiz. Sabem que existe um tumor, mas não sabem se saiu da mama e foi para os linfos ou ao contrário. Nenhuma possibilidade está descartada, mas para não ficar sem tratamento, de maneira que o problema possa se agravar, ela vai fazer sessões ainda indeterminadas de químio e acompanhamento com exames. Entre essa semana e a outra, ela fará 2 exames, endoscopia, tomografia e outros. O efeito Muito bem. Eu pedi àqueles que puderem que se coloquem em pé novamente, ok? E nós vamos cantar Te Agradeço, né? Nada melhor do que agradecer cantando esse canto
agradecendo ao Senhor, e depois nós vamos ter uma palavra de oração, pedir para o Danilo que nos traga uma palavra de oração, agradecendo por mais um ano de vida da nossa vida. Muito bem, me foi avisado que o Samuel e a Esther estão acompanhando a gente ao vivo, em tempo real lá do Japão, né? Então, o Samuel e a Esther mandam um abraço da igreja, um abraço apertado a todos, e nós ficamos muito felizes que, de alguma forma, eles estão com a gente em comunhão também acompanhando, ok? Então, nós ainda vamos cantar um último cântico, na verdade um hino, para terminar com essa parte do louvor, que vai ser o hino 465. Eu, pessoalmente, acho lindo esse hino, eu gosto muito de cantá-lo, e a gente vai fazer aquela divisão que a gente costuma fazer. Primeira estrofe cantamos todos, na segunda somente os homens, na terceira somente as mulheres, aí na quarta cantamos todos novamente, ok? Vamos lá? Cristo
Nós teremos os homens aqui no salão de cima, no salão superior, as mulheres lá embaixo. A classe dos jovens até 20 anos, nós vamos dividir também. Então, os jovens, meninos até 20 anos aqui em cima, meninos grandão dos 19 anos, mas enfim, aqui em cima, e as meninas lá embaixo. Ok? Começou a adolescente. Socorro, irmãos, podem ir para frente, não corram. O assunto é conosco mesmo. Temos conversado alguma coisa na semana passada sobre o título que nos deram a respeito deste livro aqui. E na verdade fizemos um comentário sobre o que está escrito aqui. E caiu para nós o capítulo 4, que fala sobre uma coisa muito interessante, que é sobre o... Leram o livro? Sobre o perdão. Nós dissemos que falar sobre isso, dar estudo sobre isso, conversar sobre isso, é muito fácil, porque biblicamente é inesgotável você mexer, falar sobre perdão, muito fácil. Mas para nós fazermos isso acontecer, como igreja, não igreja específica, como igreja de Deus nessa terra aqui, como mesmo, é muito difícil fazer acontecer o perdão. Nós temos imensa dificuldade de lidar com isso. E na capa do livro diz: eu, um servo, tem uma interrogação, creio ser uma pergunta. E alguém responde: você está de brincadeira, você está brincando. Eu lembro que há muitos anos atrás, em determinado lugar, o irmão abriu a reunião, umas conferências, irmão Vandir, servo de Deus em tal lugar, e aquilo causou um choque no meu coração, não por falta de humildade, enfim, porque quando você vai estudar literalmente o que é a palavra servo, eu estou muito longe disso. E quando alguém pergunta alguma coisa para você: eu sirvo a Deus lá na igreja do Bosque. Serve a Deus? Ou você reúne-se na igreja do Bosque? E essa palavra servo, para mim, servo não tem vontade. Servo é como escravo, é fazer toda a vontade do seu. A palavra servo significa isso: fazer toda a vontade do seu Senhor. E eu quero confessar para vocês, eu tenho muitas vontades que são minhas e talvez não seja a vontade do Senhor, porque eu sou pecador. E nós temos imensa dificuldade de lidar com esse negócio chamado perdão. Mas nós aceitamos muito bem o perdão vertical. Dissemos alguma coisa sobre o perdão de Deus para nós, que é o perdão vertical. Vem de Deus, vai à cruz, Jesus morre, paga o preço do meu pecado e teu pecado, e pelo encontro de Jesus conosco, quando Ele entra no nosso coração, nós alcançamos o perdão. Esse perdão eu quero, esse perdão eu aceito, esse perdão eu gosto, esse perdão eu quero. Eu vou até dar um exemplo para você de um rapaz. Nós temos um trabalho alguns anos atrás aí no Parque Sevilha, perto da Sara Maluf, e nós nos reunimos de segunda-feira e de sexta-feira à noite. Chamávamos moradores de rua, drogados, a família inclusive que cedeu lugar, o espaço, uma edícula que tinha no fundo, fez um espaço lá, tirou todas as coisas, e nós reunimos essas pessoas para pregar o Evangelho. E essas pessoas que são donos da casa eram ex-viciados, ex-drogados. Uma delas, a Márcia, tomava pinho sol na veia, quando não tinha droga, tamanha era loucura. O pai morreu porque, de tanto injetar
drogas, pegou AIDS de compartilhar seringas. Djalma se converteu pouco tempo antes de falecer. A mãe Dona Irene se converteu, Márcia, Milton e outros lá da casa, todos se converteram e o perdão que eles entenderam de Deus, que receberam de Deus, eles entenderam que tinham que anunciar isso. Aquelas pessoas que estão no meio da rua, drogados. Nós fazemos um trabalho, ficávamos lá até 10, 11 horas da noite, na sexta-feira, 11 horas da noite saímos e até Praça ali do Tatuapé, Silvio Romero, tem muitos bares, muita festa ali, e nós fazíamos um ar livre. Depois do ar livre a gente pregava o Evangelho, ia naquelas casas, e depois saímos de lá, ia na João 23, na Vila Formosa, fazer evangelismo com prostitutas e travestis. Esse é o amor de Deus. Parece que quando a gente é recém-convertido, há um primeiro amor que a gente quer levar essa salvação, o amor que tem por Jesus. As pessoas precisam saber disso, precisam alcançar o perdão de Jesus. E numa dessas reuniões, Toninho, um rapazinho bem pretinho, bem escurinho, ele, quando nasceu, a mãe dele morreu, e ele foi levado a um orfanato, e o pai ia de vez em quando visitá-lo, e o pai acusava ele: Toninho, a minha esposa morreu por sua causa, e eu não te perdoo. Passou o tempo, Toninho saiu, com 18 anos era obrigado a sair, veio para a casa do pai. O pai falou: eu não te perdoo, eu perdi minha esposa por sua causa. Quando você nasceu, no parto ela morreu, fora daqui. Ele passou a morar, não sei como chama, se é marquise, tem a laje, tem aquele, ele dormia ali entre a laje e a parede das casas, e era do lado do lugar onde nós fazíamos evangelismo. E ele se criou uma torcida uniformizada, ia lá, tinha um tal de eu não vou colocar a palavração, porque não era o tal de Jorge, que ficava em cima do cavalo, e ele fazia lá naquela torcida Gaviões Fiel, tinha lá o que eles chamam de congá, ia fazer suas oferendas lá, e ele dormia ali, nessa laje. E teve nessa sexta-feira que ele desceu até a salinha que nós estávamos lá, todo molhado, porque choveu. E a Dona Irene, alguém dava um prato de comida e dava alguma coisa para ele. Esse homem totalmente com o coração amargurado, porque ele não recebia o perdão do pai dele. E nós falamos do Evangelho, pregamos o Evangelho naquela noite. O Toninho levantou a mão e disse para nós: eu quero falar alguma coisa. E foi à frente. Eu estou todo sujo, eu estou todo maltrapilho, inclusive eu estou molhado porque eu não tenho casa. Porque meu pai não me perdoa, então eu moro na rua, porque quando minha mãe nasceu eu morri. Quando eu nasci, minha mãe morreu. E hoje eu entendi que mesmo eu não tenho casa, que mesmo eu não tenho roupa, que mesmo eu morando naquele local ali, naquele beiral de laje, eu entendi que eu posso obter perdão daquele que é o maior perdoador. Eu quero Jesus Cristo na minha vida, porque não importa se eu não tenho casa aqui, mas um dia eu entendi que na eternidade eu vou ter um lar. E esse rapaz se converteu ali, hoje é baterista da Igreja Unida lá na Soninha, e outro se revelista. Mas o pai não perdoou. E nós, como crentes, temos imensa dificuldade também de tratar isso. E nós lemos lá os versículos lá de Efésios, capítulo 4, e nós dissemos: longe de vós, 31 e 32, toda cólera, ira, gritaria, blasfêmia e assim toda malícia. Isso eu tenho que jogar fora do meu coração, isso eu lanço fora. Eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso para mim, mas o que eu quero para mim agora é isso aqui. Continua o versículo: antes sede uns para com os outros. O que? Benignos, compassivos. Me ajudem aí? Falem todos, por favor. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Qual é o padrão de perdão? O padrão de perdão aqui que ele está exigindo: eu lanço fora a ira, a gritaria, a cólera, a blasfêmia, e eu trago para mim agora o perdão de Deus. Então, perdoando-vos mutuamente como quem nos perdoou.
E qual é o padrão de perdão? O padrão é o padrão que nós entendemos, o padrão vertical, mas nós temos imensa dificuldade de perdoar horizontalmente, eu e você. E é interessante, quando nós somos os ofensores, Mateus 5, 23, 24 dá uma descrição, acompanhando aqui o livro, sobre isso. Se ali lhe trazer a oferta ao altar e lembrares do teu, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, alguma queixa, o que você tem que fazer? Deixa ali, vai aonde? Até o teu irmão, e faz o quê? Se reconciliar. Definição de perdão: conceder indulto, gratuito ou remissão, qualquer ofensa ou dívida, desistir de qualquer reivindicação de graça para você. Isso é perdão. Perdão é um princípio fundamental na vida cristã. E nós vamos até a pessoa e pedimos perdão, não é isso? Pedimos perdão. Já aconteceu com você pedir perdão para alguém por alguma coisa que às vezes você nem sabia fazia? Às vezes eu posso falar alguma coisa aqui e você sai chateado daqui. Você fala de mim, mas não fala para mim, e começa a falar a coisa, aquilo foi para a gente começa a ter uma percepção distorcida das pessoas, e tudo que a pessoa fala é para ela, tudo que a pessoa é contra mim. E por termos problemas às vezes com aquela pessoa, nós não saímos do nosso banco e vamos lá pedir perdão com ela, porque é desgastante pedir perdão, é desgastante, e saímos às vezes irados daqui, e às vezes vamos pedir perdão. E quantas vezes, testemunho da minha vida, eu fui nascido num ambiente totalmente hostil, já disse para vocês, eu estudei até a 4ª série primária, é antigo isso, né, 4ª série primária. Aí o Senhor alcançou a minha vida, me converti, aceitei o Senhor, e como que Deus vai mudar a vida da gente totalmente, né? Quando você entende a necessidade de Jesus na sua vida, você vai mudar essa vida, porque você tem outras necessidades na sua vida, necessidade de estudar, necessidade de aprender. E eu tinha muita necessidade de aprender, de querer as coisas, e eu era uma pessoa, acho que sou ainda um pouco, muito assim, explosivo com as coisas, muito explosivo. Ira, né? Colérico, que significa uma ira longe de vós, toda ira. Colérico, toda cólera. Ira depois explosiva. Então eu ficava assim com o meu coração ainda com tendência caída, pecaminosa, eu explodia facilmente. E aí eu tinha que depois ir lá pedir perdão por irmão de novo. É tão difícil para nós isso. E talvez quando eu chegar perto do irmão, eu vou falar lá, vem a nuvem, de novo. E você vai lá, conversa, pede perdão, parece que está perdoado, mas você vai com o teu coração muitas vezes sincero, pedir perdão para a pessoa, você chega lá, não, nem precisava, irmão, tudo bem. É mesmo? Quando o cara responde assim? É verdade? Quando alguém vem pedir perdão para você, você fala, não, irmão, já te perdoei, está tudo bem. Isso é fingimento. Muitas vezes nós fingimos que está tudo bem, mas lá no nosso coração não está tudo bem. Não está tudo bem. Aconteceu um caso, fomos à casa do irmão, fomos conversar, né, fazer como é difícil as reuniões que você vai aconselhar, procurar aproximar o Daniel do Felipe, e você há uma animosidade ali, algum problema que o Daniel falou que ofendeu o Felipe, e o Felipe tornou ofendido, e chama a liderança, vamos sentar, aí o Daniel com aquela cara, aquele sorriso amarelo, tudo bem, meu irmão, senta, vai na casa dele, toma um sorvete, está tudo bem, mas na primeira coisa, comigo de novo, Felipe, a gente fica prevenido contra as pessoas. E a gente não entendeu que o nosso relacionamento de perdão é como Cristo nos perdoou. Lá em Colossenses capítulo 3, foi o versículo que o Mário comentou, a semana passada que já tínhamos aqui na apostila. Pode ler, Mário. Colossenses capítulo 3, acho que verso 12 ou 13, se não estiver enganado. 12 e 13, né? Isso. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade,
Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdão, irmão, não é? Eu conversei com algumas pessoas essa semana, me aprofundei um pouco mais no estudo, como a gente tem coisas, tanta coisa para pegar no perdão, e o Senhor traz luz muitas vezes da coisa que a gente não tem entendimento, e como é difícil isso de perdoarmos outros. Só que eu entendi que isso é imperativo, ou não? Perdoai uns aos outros em ira, é isso? Em amor, em amor. Mas nós temos imensa dificuldade. Perdão é um ato milagroso. Perdoar quem nos feriu é muito difícil. Quando você é ferido mesmo, quando você chega numa reunião e a liderança da igreja fala: você é um muro para mim dentro da igreja, irmão. Como consertar isso? Difícil. Bom, se eu sou um muro, então o muro vai se retirar. É a melhor maneira. Você tem que ir lá, pedir perdão, se reconciliar. Quantas vezes nós devemos pedir perdão? Não é, Mateus? Dá 490, mas isso é o quê? Isso é só uma ilustração, é infinito, porque na verdade, para o povo de antigo tinha que pedir 3 vezes, né? 3 vezes, mas ele pede mais, 7 vezes. Não, senhor, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Mas nós temos imensa dificuldade de entender assim. Sabe o que nós fazemos? Porque as coisas da palavra de Deus, para muitos e muitos teólogos, ela entra aqui. E aqui nós temos muitos conhecedores da palavra de Deus no nosso meio. Muitos conhecedores. Mas eu quero dizer para você, irmão, que não basta estar aqui, ela tem que estar aqui. Quando esse princípio sai daqui, entendo aqui, eu vou compreender Eliseu melhor. Com todas as dificuldades que ele possa ter, com toda aquela de bravo que está olhando para mim agora, mas ele não é tão bravo assim, só tem a cara de bravo. Mas irmão, nós já fazemos uma percepção. Aquele irmão parece que é. O meu jeito de falar, as pessoas não chegam a olhar. Ele fala: irmão bandido, nossa, não se meta aí que você vai arrumar briga. Se for por causa de um, tem 2, inclusive. E nós pegamos muitas vezes a Bíblia e pegamos. Já viu? Eu conversei com alguns advogados. Me desculpe os advogados, mas o advogado, ele tem lá o código. Não. Nosso código aí, o código o que? Código Civil, Penal, enfim, os códigos lá. E é interessante que o advogado, quando ele vai defender alguém que é culpado, mas no código deixa brechas para que ele possa fazer do culpado um inocente. Mas a Bíblia diz que o culpado não tem brecha. A palavra de Deus é imperativa: perdoai-vos uns aos outros em amor. Não tem brecha. Mas se continuar, porque as marcas ficam. Falta de perdão nos leva para baixo. Falta de perdoar, sabe? Fecha as portas. Agora, quando a gente perdoa os outros, as portas se abrem para que o Senhor comece a curar a nossa alma. Quando a gente é ofendido, a gente fica magoado, a gente fica chateado, e muita gente fica odiando aquela pessoa. E quando a gente vê quando a pessoa se estreva, como falamos outra vez, finalmente ele está recebendo o que ele merece, porque aqui se faz, aqui se paga. Esse é o conceito bíblico de perdão. Ter prazer em ver o outro irmão se dar mal em alguma área, se dar mal em alguma coisa, porque se vingar de alguém, sabe? E a gente, quando não perdoa, a gente se torna escravo daquela pessoa. Nós queremos o perdão, mas nós não perdoamos tanto como a gente exige perdão dos outros quando é conosco. Quando a gente ofende o irmão: me perdoa, Daniel, você sabe, é meu jeitão, né? Eu sou meio sanguíneo, tenho aquele temperamento controlado pelo Espírito. O irmão João Roberto uma vez me emprestou aquele livro, depois a gente discordou um pouco daquilo lá também, né? E o irmão é meio sanguíneo, é meio assim, bravo, né? Irmão, me perdoa. Aí eu entendi que o irmão, pastor amigo meu, Marcelo, falou assim: Jesus Cristo te salvou para mudar também o seu temperamento.
para mudar também o seu caráter. Ele tem que mudar um todo, mudar o coração. O coração. E ele disse uma coisa interessante para mim. A Bíblia diz que nós não devemos o quê? Tomar em vingança, porque o Senhor fala, minha é a vingança. Mas nós queremos muitas vezes promover vingança com quem nos ofendeu. Nós ficamos irados, ficamos bravos demasiadamente com a pessoa. Quer se vingar de alguém? Porque senão você se torna escravo desse cara. Você vai deitar pensando nele, você acorda pensando nele, você vai para a escola pensando nele, você trabalha pensando nele. Qualquer coisa que aconteça, alguma coisa que é igual o irmão lá. Você se torna escravo da pessoa quando você não perdoa de coração. Ele falou, quer se vingar de alguém, irmão? A maior vingança é o perdão. É uma palavra bonita, não sei se... Mas é interessante. Porque quando você faz uma coisa muito ruim para uma pessoa, e a pessoa com os frutos do Espírito, trabalhando, tentando ser servo, se você quer ser servo, você tem que ser um homem perdoador, não importa qual seja a ofensa. E quando eu quero perdoar, quando aquela pessoa me faz uma coisa muito ruim, ou você fez alguma coisa, e você vai pensar assim, irmão, eu te amo e tal. Aquilo é um tapa na cara da gente. Aquilo corrói. Eu fui tão duro com Eliseu, eu fui tão mal com ele, e quando eu cheguei para ele para soltar toda a minha ira, ele estava meu irmão, você sabe que eu te amo. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. A palavra de Deus é extraordinária, não é? Mas a gente não aplica esse princípio na hora que nós estamos nervosos, na hora que nós estamos irados. Nós queremos atacar verbalmente. E eu chego para ele com toda a minha autoridade para me vingar dele, e aquilo vai, depois você volta para casa e você fala, que estúpido que foi. E eu entendi quando ele quis dizer, a maior vingança é o perdão. Eu desejando tanto para aquele, tanto mal para ele, tão irado com ele, tão bravo com ele, blasfemei contra ele, xinguei ele, pensei mal dele na minha cabeça, e ele com aquela palavra, meu irmão, me perdoe, sabe que eu te amo. Palavra branda, desvia o furor. Quando nós somos ofensores, nós temos uma postura. Agora, quando nós somos ofendidos, a nossa postura muda muito. Muda muito. Mas se a pessoa não te perdoar? E se a pessoa não te perdoar? Há casos assim, ou não? Que a pessoa finge que perdoou, mas lá no interno dela ela não perdoa. Porque na primeira oportunidade que você tiver novamente qualquer rosquinha, que ela vai fazer? Lançar em rosto o que você fez. Lembrar daquilo. Isso é perdão? O que a Bíblia fala? Você for ler Malaquias, diz que o Senhor pegou o nosso. Ele lembra de que forma? Hein? O que ele fez? Ele lançou no infinito, no mais profundo mar, e de lá eu jamais vou retirar, e não me lembrarei mais deles. Mas o nosso pecado horizontal, o nosso perdão horizontal, tem imensa dificuldade. Depois eu falo que eu sou servo. E nós temos problemas com pessoas assim, com algumas pessoas. Lógico que temos. Porque isso é nato do ser humano. Quer juntar gente, aí você tem problema. Não tem, Eliseu? Onde juntar gente tem problema. Aqui é pessoas diferentes, mas tem pessoas que têm imensa dificuldade de perdoar. O perdão é necessário para que, sabe, porque temos queixas uns dos outros. Nós somos extremamente queixosos. Nós vivemos reclamando um do outro. E quando a gente se queixa do outro, porque há o quê? Um problema. E isso precisa de quê? De perdão. Devemos perdoar. Mas esquecemos. A pessoa que não consegue perdoar fica em débito com o seu ofensor. O Felipe me faz uma transgressão. Ele vem pedir perdão. Quando nós pedimos perdão e não somos perdoados. Então o Felipe vem pedir perdão a mim, de alguma coisa que ilustração, irmão. O Felipe, até eu saiba, até agora não teve nada. Se daqui para frente vai ter alguma coisa, nós conversamos depois sobre isso.
Então o Felipe vem até a mim, por um ato que ele cometeu, que ele acha que cometeu, Vandir, pede perdão. Não, irmão, isso, eu não sou Deus para perdoar. Já viu isso? Isso é Deus, eu não sou Deus. Isso que você fez é muito grave. Eu vou ter que esperar, e é verdade, às vezes eu vou ter que esperar você acalmar no momento, inoportuno, ele vem pedir perdão e eu não o perdoo. O que eu fico? Ele fica em débito comigo? Quem fica em débito com ele? Com ele? Com o seu ofensor? Eu fico em débito, acima de tudo, com Deus, que manda em Colossenses eu perdoar. Mas nós temos imensa dificuldade. E muitas vezes, quando ele vem falar comigo, a situação fica pior ainda. De novo, Felipe, você fez a mesma coisa? Porque nós temos a imensa capacidade e o erro, a gente nos defende o quê? Acusando. Nós nos defendemos acusando, não é verdade? Dependendo quando a gente quer justificar alguma coisa, a gente acusa também. Danilo, você está falando de mim? Lembra que eu te vi lá no shopping center? Sei o que eu estava falando? Não sei. Então nós temos muita queixa, nós somos muitas vezes maliciosos. E a Bíblia fala, longe de vós, todas essas coisas, longe de vós, amargura, diz lá, significa o quê? Irritadiço, cólera, ira temporária, explosiva, ira, raiva, sutil, profunda, implosiva. Aí é o maior perigo do que é explosiva, porque eu não falo, eu não conto, eu não digo, eu falo que está tudo bem, mas lá por dentro está um fogo só. Se eu pudesse pegar aquele irmãozinho, dar ele para os colarinhos, ó, dar-lhe uma boa sova, só que é antigo também, né? Uma boa surra, é isso? Eu faria isso. Lá dentro, impossível, eu não digo isso, eu não falo isso, mas por dentro eu ajo assim. Porque aí quando o Felipe desce a escada aqui, eu vou subindo, o que eu faço? Temos o que? Na entrada aqui, 2 escadas. Então o que eu faço? Eu fujo dele, porque eu sou devedor do perdão a ele. Nós temos imensa dificuldade de perdoar como que nós gostamos de ser perdoado. Aí eu mudo de escada. Aí eu vivo uma vida de fingimento. Felipe vem e diz, ô irmão, tudo bem? Já que sorriso amarelo, né? Aí você põe a mão na que nem aquele pentecostal, Jesus. Jesus. É verdade. Jesus. Tu sabes, Senhor, conhece o meu coração, que eu perdoei. Mas a atitude mostra o quê? Uma outra coisa. Uma outra coisa. As nossas atitudes muitas vezes desmentem o que nós falamos. Muitas vezes. Gritos. De longe de nós toda a gritaria, que é discussão. Aqui nós somos uma santidade só, aqui dentro. Mas dentro de casa a gritaria corre solta. Quanta falta de perdão entre marido e mulher, pai e filho. E qual é o princípio de perdão? Assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos mutuamente. Discussão, nós dissemos lá que tem um irmão que ele desistiu, falou, não quero mais ser crente como vocês são, porque os crentes, eu me converti, minha família, minhas filhas, a minha esposa são crentes há muitos anos, estão na tua igreja aí, e isso é uma vida de fachada, é mentira. Isso é vergonhoso a gente ouvir isso, é mentira. Porque na minha casa a gritaria, a falta de respeito é total, e eu recém-convertido que achava que ia pegar, continua a mesma coisa. Então, crente, eu não quero ser. Antigamente o milagre era a demonstração de poder de Deus aqui na terra, quando acontecia o milagre, correto? Onde começava, a palavra de Deus chegava num lugar, e ali começava a haver milagres, não havia igreja ainda, porque era a manifestação do poder de Deus, era o sinal de Deus, era o milagre. Agora tem isso, acontece isso, você anda na igreja da televisão? Acontece isso, sim.
Acontece isso? Não acontece. Porque o sinal do poder de Deus aqui na terra é a igreja. A igreja é o sinal de Deus, do poder de Deus aqui na terra. Muito embora hoje já tenha se tornado um antissinal pelo testemunho dos crentes. Porque aqui dentro bela viola, lá fora pão bolorento. Então, para eu me tornar, e aqui diz, eu observo, o estudo não é só sobre perdão, mas eu quero me aproximar o máximo que eu puder de ser servo do Senhor. Então, quando a pessoa te vê na sua escola, no seu namoro, no relacionamento entre você e sua namorada, na sua intimidade com ela, na sua intimidade com o teu pai, com a tua mãe, com os colegas de trabalho, de serviço, de escola, uma pessoa olha para você e fala, realmente esse homem aí é o servo de Deus. É assim que ele te vê. Deus tem que se manifestar plenamente na tua vida através do Espírito Santo, senão você não vai conseguir ser servo, você vai ser um membro da igreja só. E hoje a igreja não tem poder por quê? Pela fraqueza dos seus membros. Pela fraqueza dos seus membros. E você fala que você serve a igreja, mas você conta quantas vezes do seu tempo você dedica às reuniões da igreja. Isso é um fenômeno que acontece em todas as igrejas. Os irmãos são faltosos demais nos cultos da igreja. E depois ele sai dizendo, eu sirvo ao Senhor na igreja do Bosque, na igreja da Vila Clementina, na igreja de seja onde você quiser. Eu sirvo lá. E há um incomodamento nisto. Porque se você tiver uma disputa entre o jogo do Brasil, hoje à tarde, e é o culto da reunião, qual você acha que é a reunião da Assembleia, qual você acha que vai ganhar? Ah, mas futebol é 4-4 anos, Copa do Mundo. Ninguém de ferro. Mas eu digo que eu sou servo, eu sirvo a Deus lá na igreja do Bosque. E você só pode servir a Deus se você servir ao próximo, irmão. Eu sirvo a Deus só a Deus. É isso? Como que eu provo que eu sirvo a Deus? Servindo ao próximo. Eu servindo ao irmão Donaldo me servindo, e assim vai um pelo com o outro. E nós vivemos uma hipocrisia que nós somos servos de Deus e que nós servimos a Deus. Mas quando você coloca o seu joelho na sua casa e ora ao Senhor, você sabe que você tem uma dívida para com o Senhor. Que você diz ser servo, você vem aqui, então a gente vive muitas vezes uma vida de hipocrisia, e a vida de perdão no lar não existe. A gritaria, gritos de discussão, blasfêmia, nós fazemos muito isso. Que é blasfêmia? Falar mal, caluniar uns aos outros, cochicho. Que a irmã diz que é santa, né? Você viu o tamanho da saia dela? Vê como que são, as coisas são pequenininhas, não começam com grandes coisas. A igreja divide porque põe bateria. Muitos vão embora porque eu não suporto. Onde já se viu ter bateria na minha igreja? O CD que você tem, toca a bateria, toca. Então tu compra o CD que é só capela. Tem bateria. Então aconteceu um caso há muitos anos atrás, o cara disse, vou sair da igreja porque eu sou contra a bateria. Há um princípio no coração desse rapaz, que Deus tem que trabalhar muito. Se a visão de comunhão de igreja é a bateria, eu vou sair da comunhão da minha igreja por causa da bateria, então é um problema de perdão com alguma coisa. Ele tem que resolver ele mesmo. E procurou um ou outro. Isso acontece muito na igreja. O Daniel não concorda com alguma coisa. Ele chega na minha casa, aperta a campainha, fala assim, o que aconteceu? Não foi o Daniel, estou citando como um personagem fictício aí. Ele primeiro, irmão, tudo bem? Tudo jóia. Ele, a esposa, vamos tomar um café? Vamos. A esposinha fez lá uma tortinha de frango tão gostosa, né? Comemos. Irmão, você sabe que eu estou com um problema lá na igreja? E está vendo como é que começa a coisa? Um pouquinho de fermento, leveda toda. Ele fala, longe de vós, blasfema para eles, falar mal uns dos outros. E chega lá, você sabe, né, irmão, que eu vim aqui o que é? Você é a favor da bateria? Não. Aí você achou uma pessoa que pensa como você, né? Vim na casa certa. Aí você começa, não, porque eu já se viu tal irmão, tal irmã, tal não sei o quê. Então quer dizer que você é contra a bateria? Não. Mas você não disse que é a favor? Não sou. Você é contra? Não. Por quê? Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Aquilo que não provém de fé eu não discuto.
E essa pessoa saiu da igreja por causa da bateria. Mas não é por causa da bateria, instrumento. Há alguma coisa a mais nesse coração que precisava ter um coração perdoador. Mas Deus, irmão, Deus muitas vezes pega você na mão, né, e começa, a gente canta, é perigoso isso. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo, um vaso perdoador. E é preciso muitas vezes Deus te quebrar. Deus te quebrar muitas vezes e começar a te amassar, te mudar. Passei alguns anos por esse processo. Compartilhei alguma coisa lá fora com os irmãos que estavam lá fora. O que Deus fez comigo há uns 8 anos atrás. Não entendia, mas foi muito bom. Foi muito bom. Quer passar pelo processo? Não quer passar. Que dói. E às vezes, muitas vezes, não entende a mão de Deus na nossa vida, para nos fazermos realmente, tentarmos ser realmente servos, não simplesmente um membro de igreja. Não simplesmente um membro de igreja. Gritos, discussão, falar mal uns dos outros. Então, aquilo que não provém de fé, eu não discuto. Mas isso divide a igreja. Agora, relações sexuais ilícitas, roubo, calúnia e outras coisas, isso não divide, a gente vai estar se acostumando com isso, inclusive, né, Eliseu? É tão... antigamente era difícil, hoje é tão corriqueiro, né? Porque está disciplinado por causa de tal coisa, isso não divide, a gente vai se acostumando. E eu aprendi uma coisa: nós não devemos nos acostumar com as coisas ruins. E uma coisa ruim no meio da igreja é o perdão fingido. Muitos não vão na igreja, dependendo do pregador, eles levantam e vão embora, porque não gostam da mensagem do pregador. Será que não gosta da mensagem não é do pregador? Eu tenho alguma mensagem minha aqui? Quando o Daniel, o Felipe, eu gosto de quem está aqui, a mensagem é dele? Ou a mensagem que está aqui é a mensagem do Senhor? A não ser que eu pregar uma mensagem antibíblica, aí é minha. Mas se for uma mensagem bíblica, ela é do Senhor ou não? Eu creio que é do Senhor. E nós vemos assim. Nós temos imensa dificuldade de perdoar. E se simplesmente eu resolver o problema diante de Deus, sem passar pelo constrangimento e pelo problema de conversar com a outra pessoa, bem nosso. Aqui o escritor coloca, você leu essa parte aqui no livro? Bem nosso. E se eu, na página 65, e se eu simplesmente resolver o problema, sem passar pelo constrangimento e pelo problema de conversar com a pessoa, nós temos uma imensa habilidade de dar uma mãozinha para Deus. Para quê? Constrangimento, na casa do Ulisses, conversar com ele, para quê? Já perdoei. Então eu vou ligar para ele, pego o telefone, ligo para ele. Ô Ulisses, tudo bem? Tudo bem, quem é o Vanilo? Ô Vanilo, fala aí. Porque há uma coisa aí, não tem jeito. Quando está alguma coisa, pois não, irmão, pode falar. Olha, eu tenho um problema, assim. Ah tá, só que não se resolve por telefone não, vem aqui. Ele está certo, e a gente quer resolver por telefone, porque não quer ter o constrangimento de encarar a pessoa cara a cara. Porque nós somos devedores, e nós vamos um dia encarar quem cara a cara, mas não como devedores mais, mas justificados. Vem aqui. E já sentou numa mesa de reconciliação, Ulisses, Vandir, César como a liderança da igreja, o Felipe intermediando. Já sentiu quando você fala assim: Ulisses, eu errei, eu pequei contra você, irmão. Eu sentia que eu tinha que vir aqui. E você me pediu perdão e eu senti no meu coração que está tudo, mas eu quero estar aqui. Já chegou a sentir assim? Você se deve dar um abraço e chorar. O Espírito faz você chorar muitas vezes. De arrependimento. O arrependimento comove o nosso coração. Ou não? Não comove, Daniel?
O coração, o Espírito Santo, aquele arrependimento que vem do Senhor no teu coração, trabalha, comove o teu coração. Ulisses, perdoa, Vandir, está perdoado, irmão, também quero te perdoar, que eu também pensei mal de você, pelo que você fez, pelo que você então ficou aquela. E você se abraça, e você chora. O presbitério sai feliz. O corpo, somos um corpo que assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos em ira, em cólera, em blasfêmia, mas unidos em amor, porque o amor de Deus nos constrange. Mas quando eu já o coração endurecido, já com uma percepção errada, com julgamento errado da pessoa, eu tenho imensa dificuldade, então eu fujo. Já perdoei, sabe, diante de Deus, Deus sabe que eu perdoei. A gente quer facilitar tudo para não passar pelo constrangimento. Não facilite, passe. Davi fala que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quando você for causador da ofensa, isto é, quando pecar contra alguém, tenha um coração de servo, pare, vá, reconcilie e depois volte. E lá na parábola de Mateus, quando o Senhor explica quantas vezes, aí ele faz uma parábola muito interessante, que o Daniel me devia um certo volume de dinheiro, um certo volume de coisas. Ele chega a mim, que eu falo para ele chega a mim prostrado, com o coração, primeiro não é assim que chega, com o coração pesaroso, por não poder pagar, e o Senhor faz o que com aquele homem? Perdoe a dívida. Isão me perdoou, Mateus me perdoou, tinha dívida para os dois. Venho aqui todo saltitante e alegre. Aí o Felipe me deve. Irmão, você sabe que eu não... O quê? Muito humano, né? Muito humano. Eu recebi do Senhor tamanho perdão de uma dívida enorme que eu não teria jamais como pagar. Eu, meu filho, a descendência do meu filho, até o final não teríamos como pagar. E eu, meu filho, e toda a dívida que envolveu toda a minha família foi perdoada. Mas uma dívida tão pequena que o Felipe teve comigo, nós somos muito egoístas. Muda muito o nosso sentimento, as nossas emoções, o nosso humor quando nós somos ofendidos, diferentemente quando nós ofendemos. Muda muito. E eu tenho uma música de um grupo que trabalhou muito na minha vida, nos momentos de dificuldades. Dois pastores, nós fomos até uma vez ver eles cantarem, e eles cantam assim com muito brado, e eu também queria falar com muita fé para essa igreja amada, que me recebeu com tanto amor, com tanto carinho, e que eu amo, de dizer, irmãos, nessa igreja, caramba, onde está o poder da cruz? Onde está o poder da cruz? A pessoa quando olha a mim e olha a você, a pessoa fala, poder da cruz na vida deles, poder da cruz naquela igreja, que transforma as pessoas de tal maneira que o mundo não entende, mas elas se perdoam mutuamente. Ou nós vivemos assim, está perdoado, mas a cicatriz fica. Está perdoado? Então, se eu quiser ser um servo, e as pessoas olharem para mim, e eu um servo, e a pessoa desdenhar da minha cara, você está brincando. Lembra-se de um homem muito forte, que tinha uma missão de Deus, ele tinha o voto de Nazireu. Quem era? Sansão. Qual era o voto de Nazireu que ele tinha? 3 coisas.
Essa é. Não raspar o cabelo, não beber bebida fermentada. E não tocar Não tocar em cadáver. Não tocou em cadáver. E ele, que tinha uma obra de Deus na vida dele, considerado como um servo, o que ele fez? Foi buscar também, não poderia buscar uma pessoa que não fosse sua parentela, sua própria família. Ele vai buscar, encontra-se com uma mulher, os nossos olhos, cuidado, cantamos a música quando era pequenininha, né? Cuidado, olhinhos com o que vê. Somos muito levados por aquilo que nós vemos. E ele vai, eu digo para você, deitar no colo de uma mulher é perigosíssimo. E ele deita no colo daquela mulher, a mulher faz carinho nele. Sansãozinho, conta para sua Dalila onde está a sua força, conta. O que ele faz? O que ele faz? Como homem que pretendia ser um servo, ele faz o quê? Ele mente. Com a mulher errada, testemunho errado, mentindo. E pela segunda vez. Quantas vezes Dalila perguntou? 3 vezes. Pergunta de novo. Sansão, você me enganou. Conta para sua Dalila onde está a sua força. Ele mente de novo. Até que pela última vez, se cortares o meu cabelo. O que ela faz? Chama o rapaz e Vai lá, chama o Carlos cabeleireiro, vai lá e corta. E este homem, que Deus tinha uma obra na vida dele como servo. Ele é um servo, você está brincando? Talvez isso. Ele serviu de palhaço, não foi? Zombavam dele e ele ficou virando moinho no cárcere, cego. Cortaram-lhe as vistas, cortaram-lhe os cabelos, cegaram ele, e mais que isso, serviu de palhaço para uma plateia, um homem de Deus. E Deus não quer que a nossa igreja, que nós servos de Deus, sirvamos de palhaço aí fora, falando uma coisa que nós não somos. Eu, servo, você está brincando? Qual a leitura que você faz da sua vida, como servo ou como membro de uma igreja? Em todos os sentidos, especialmente quando se trata do perdão. Quando Deus olha para você, no capítulo do perdão, você fala, eu sou um servo, pelo menos no quesito perdão, porque eu tenho um coração perdoador. Ou Deus fala para você, você está brincando. Não brinque com as coisas de Deus, porque Deus não é brincadeira. Amém? Vamos orar. Amadíssimo Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos pelo Teu amor, que Tu não nos tratas segundo as nossas ofensas, mas Tu nos perdoas pelo precioso sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Nós somos devedores imensamente de Ti, Senhor. Nós reconhecemos que somos humanos e pecadores e temos dificuldades em várias áreas da nossa vida. E talvez, para alguma pessoa aqui, para algum filho teu aqui, dificuldades em perdoar e dificuldades de pedir perdão. E o Senhor nos ensina, quando ele era ultrajado, quando ele era maltratado, ele não revidava com ultraje, mas entregava aquele que tem todo o poder para tratar. Confessamos a Ti, Senhor, que temos dificuldades muitas vezes na nossa vida, mas ajude a nós, a nossa igreja, como filhos e como servos Teus, a compreendermos a Tua palavra. Tire do nosso coração, remova tudo que precisa ser removido, Senhor, em relação ao perdão. Ajuda-nos, Senhor,
faça-nos dar o primeiro passo. Que possamos ter um coração como cantamos. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a perdoar. Ficamos na tua dependência, Senhor, suplicando o teu amor, a tua graça, o teu favor sobre a tua igreja. E agradecemos por tudo em nome e pelos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus nos abençoe.